Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à série Justificação e Depressão. Eu sou o pastor Paulo Correia, responsável pelo Ministério Justificação pela Fé.com.br. E o nosso objetivo aqui é auxiliar pessoas a lidarem com a depressão espiritual através da doutrina da justificação pela fé. Nessa primeira temporada, nós estamos estudando o livro Depressão Espiritual de Martin Lloyd-Jones. Hoje nós vamos continuar o capítulo 1, iniciando uma abordagem geral sobre as causas da depressão espiritual, tá certo? Mas antes de começarmos, te convido a acompanhar a leitura de Salmos, capítulo 42, do verso 1 a 2. Diz assim a palavra de Deus: Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Amém. Queridos, o salmista aqui nos mostra que ele tinha o desejo de estar na presença de Deus, mas por algum motivo ele estava sendo impedido de estar na presença de Deus. E isso nos mostra o quê? Que um cristão também pode ser impedido pela depressão a se alimentar da palavra de Deus. Tá certo? Então, assim, existem momentos na nossa vida que nos impedem de ter uma vida saudável, uma vida segundo o Evangelho. Então, a depressão ela pode alcançar tanto crentes como não crentes, porque independente da fé, existem momentos em que nós não estamos bem. E que a nossa vida reflete isso, reflete o quanto nós não estamos bem. Então, quais seriam as causas da depressão que podem atingir tanto crente como não crente? Jones começa a falar da primeira causa. Acompanhe comigo a leitura de um texto de Jones do capítulo 1. Abre aspas. Tendo descrito o problema de forma geral, quero agora mencionar algumas das suas causas gerais. Eu não hesito em colocar em primeiro lugar e, acima de tudo, o temperamento. Fecha aspas. Então, Jones vai começar a falar da primeira causa de uma depressão espiritual. Ele vai falar de uma maneira geral, tá certo? Nos próximos capítulos do livro, ele vai detalhar mais tanto esta causa como as demais que nós veremos nos próximos vídeos. Mas sobre o temperamento, é importante saber pelo menos duas coisas. A primeira delas, existem vários tipos de temperamentos. Tá? Existe aquele que é introvertido, extrovertido, melancólico, sanguíneo. Tá? Então, assim, são vários tipos, porque todos nós somos pessoas diferentes uma das outras. Nós não somos iguais, cada um é diferente do outro. Olha o que Jones fala aqui. Ele diz assim, abre aspas, o temperamento, o perfil psicológico e a nossa personalidade não fazem a mínima diferença no que concerne a nossa salvação. Por que ele falou isso? Porque o nosso temperamento e a nossa personalidade, ela não é anulada pela fé em Jesus Cristo. Não é. Então, o nosso temperamento não nos ajuda a sermos salvos e nem colabora para a perda da salvação. Então, o nosso temperamento ele não influencia na nossa salvação. Porque nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo. Por isso que tanto crentes como não crentes têm personalidades diferentes. Tá? Depois que uma pessoa é salva, se ela antes ela era introvertida, depois de salva ela vai continuar sendo introvertida. Se antes de ser salva ela era extrovertida, depois de salva ela vai continuar sendo extrovertida. Então, assim, a personalidade não muda, porque a justificação ela não muda a nossa personalidade. A justificação muda o nosso relacionamento com Deus. Nós agora passamos a ser filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Então, a partir do momento que a nossa relação com Deus muda, que a gente passa a ser filho, a gente começa a viver um processo de santificação. Então, o nosso temperamento e a nossa personalidade, ela não é anulada, mas ela é santificada. Ou seja, quem é introvertido ao extremo
vai deixar de ser introvertido ao extremo, porque o evangelho vai trazendo para o equilíbrio. E aquele que é extrovertido ao extremo vai deixar de ser extrovertido ao extremo e vai tender ao equilíbrio, que é o evangelho. Aquele que é sanguíneo vai continuar sendo, só que ele não vai ser tanto ao ponto de gerar tantas confusões. Ele vai ter maior controle de si, maior domínio próprio por causa do evangelho. Então o evangelho ele vai santificando a nossa vida, tá certo? Porque a fé que nos salva é a fé que nos leva a nos santificar. E nós não nascemos com essa fé. A fé é um dom do Espírito Santo. Quando nós somos expostos à pregação do Evangelho e a graça de Deus cai sobre nós, o Espírito Santo nos dá um novo coração. E é um novo coração acompanhado de uma fé, a fé justificadora, a fé que nos move, a fé que nos leva a crer em Deus e a ser aceitos como filhos dele. Então, o temperamento ele não vai impactar, tá certo? Se você quer conhecer um pouco mais sobre a fé justificadora, eu te convido a visitar a nossa série Justificação em Livros, especificamente a 6ª temporada, onde nós tratamos mais especificamente sobre a fé justificadora. Tudo bem? O segundo ponto aqui que a gente precisa observar. O temperamento não impacta na nossa salvação, mas impacta no nosso estilo de vida. E é aí que está a questão. Olha o que diz Jones, abre aspas, ele diz assim: todos somos diferentes. Os problemas e dificuldades, as tribulações que enfrentamos são em grande medida determinadas pelas diferenças de temperamento e tipos de personalidade. Jones está falando aqui que cada um tem um estilo de vida por causa do seu temperamento. Por isso nós, crentes ou não, precisamos conhecer nosso próprio corpo para sabermos examiná-lo através da justificação pela fé. Ou seja, se o temperamento está justificando nossos atos através de pecados ou através da fé em Jesus Cristo. Se fizermos isso, não deixaremos o descontrole do nosso temperamento nos levar à depressão, tá? Então, assim, o nosso temperamento não pode estar justificando nossos atos através dos nossos pecados. Não pode. Se isso está acontecendo, o nosso temperamento está em descontrole, está fora de domínio. Nós não estamos tendo domínio próprio sobre o nosso temperamento. Resumindo, a justificação pela fé é útil para examinar nosso temperamento, para evitar ou amenizar o seu descontrole. Pois o temperamento, assim como a nossa personalidade, não pode ser anulado, mesmo se crermos em Jesus. Mas o nosso temperamento pode e precisa ser santificado pela fé em Jesus Cristo, para não cairmos em depressão. Eu gostaria de deixar aqui 2 aplicações. Uma para crentes e outra para aqueles que não são crentes, tá? Vamos começar primeiro para você que é crente, você que nasceu de novo, você que foi batizado nas águas, tá? Você e eu precisamos sempre lembrar de uma questão. O temperamento não impede o nosso arrependimento. Depois que nós cremos em Jesus, nós ainda precisamos crescer em arrependimento. Nós ainda precisamos crescer em arrependimento dos nossos pecados. Tem muitos pecados que a gente ainda não se arrependeu. E tem aqueles que a gente vai pecar e precisa se arrepender deles. Então, a nossa vida é um constante crescimento no arrependimento de pecados. Quem foi justificado pela fé vive uma vida de arrependimento. Uma vida onde todos os dias nós precisamos de nos arrepender de algum pecado. Não existe um dia que a gente não peque. Seja o pecado que for, o pequeno ou o grande, não importa. Todos os dias nós pecamos de alguma forma e de maneiras diferentes. A pregação do Evangelho nos leva a viver o Evangelho. Então, o nosso temperamento precisa do Evangelho. Se você não está conseguindo viver o Evangelho, então você não está ouvindo a pregação do Evangelho. Agora a questão é, você não está ouvindo a pregação do Evangelho por quê? Porque você não está congregando? Ou porque a sua igreja não prega o Evangelho?
ou porque de fato você precisa se arrepender dos seus pecados e deixar de ficar inventando desculpa para não viver o Evangelho. Portanto, creia no Evangelho, arrependa-se dos seus pecados, busque ajuda pastoral em primeiro lugar, antes que seja tarde demais, tá certo? Concordo com Jones quando ele afirma que o temperamento não influencia na nossa salvação, mas impacta significativamente a forma como vivemos a vida cristã, a forma como a gente se relaciona com os outros. Por isso, cada temperamento deve ser examinado pelo Evangelho. Se você é crente, se você foi justificado pela fé, você tem o Evangelho em tuas mãos para se examinar. E se você for aconselhar algum crente, procure ajudá-lo a examinar o temperamento dele de acordo com o Evangelho, de acordo com a doutrina da justificação pela fé. Veja se ele não está justificando o temperamento dele pelo pecado dele. Ele não pode justificar o temperamento dele pelo pecado. O temperamento dele tem que ser justificado pela fé. E se estiver sendo justificado pela fé, esse temperamento vai ser santificado pelo Evangelho. Precisa ser santificado pelo Evangelho. Não podemos deixar o Evangelho de lado, tá bom? Agora, para você que não é crente, eu tenho algo também importante para te dizer. O temperamento não é Deus. Tá certo? Então, quando alguém usa palavras como eu nasci assim e vou morrer assim, ou eu sou assim mesmo, está em última análise afirmando que o temperamento define quem você é para sempre. Mas isso não é verdade, porque o temperamento não é Deus. Deus define quem você é. O Evangelho diz quem você é. Deus Pai decide mudar a nossa história. Quando ele decidiu mudar a nossa história, quando ele enviou o seu único filho para morrer na cruz, no meu e no teu lugar, para que nós tenhamos vida, vida eterna, vida nele e não na depressão. Então, o Evangelho mostra que nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Se você acreditar no Evangelho, se arrepender dos seus pecados, hoje mesmo você vai ser feito filho de Deus. E terá poder no Evangelho de Jesus Cristo para lutar contra a depressão, para lutar contra o teu temperamento, para santificar o teu temperamento segundo o Evangelho. Tá certo? Faça isso hoje. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Jesus morreu no teu lugar para que você tenha vida, e vida em abundância, e não uma vida em depressão. Amém? Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou, dê um like, inscreva-se no nosso canal, @justificação, e compartilhe esse vídeo. Até a próxima e que Deus te abençoe em nome de Jesus.